Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3. A B3 é a nova bolsa, né? Brasil Bolsa Balcão, aqui no Centro Histórico de São Paulo. E eu estava conversando antes do programa com um dos meus entrevistados, dizendo que especificamente em 2017 eu já trouxe muita gente aqui para falar de uso de tecnologia no campo. Tudo bem, o Brasil, o agricultor, o pecuarista, parece que acordaram agora. Não, eu acho que isso tem tudo a ver com o smartphone, isso é minha cabeça, mas vou deixar quieto. O Brasil agora parece que comprou, alugou, sei lá o que fez um satélite que todo o território nacional vai ter acesso à internet. Ainda não tem, mas isso seguramente vai revolucionar o campo. Bom, não é diferente hoje, o programa de hoje é sobre tecnologia e tem um caso prático aqui que nós vamos conhecer. Antes de eu apresentar o meu entrevistado, lembre-se que esse programa, como todos os outros deste ano, você pode ver com algum delay, algum atraso, né? Na página no YouTube Programa Mercado Futuro. Todos os programas estão lá. Você vê a hora que quiser, do jeito que quiser, quantas vezes quiser. E se for no YouTube, vai no Direto da Bolsa, que é outra página que eu mantenho também nas redes, chamadas redes sociais. Bem, meu entrevistado é o José D'Amico. Ele é CEO, ou então sócio, não sei, Sim. da Cycrop. Cycrop é uma palavra em inglês, é uma startup ainda ou Isso, não? é uma startup. Sim. Sci é de ciência, né? Science Fiction, SCI, e o Crop é de colheita, CROP. E eles têm um caso interessante, mas antes eu quero saber o que é a Cycrop. Tá bom. Como é que ela nasceu, qual é a tua profissão, o que você faz, enfim. Sim. Quase esta é a sua vida. Tá bom. Não, eu sou engenheiro de software. Eu, desde muito novo, eu queria muito trabalhar na área de agricultura, mas acabei ficando apaixonado por internet, por computação, acabei entrando nessa área e fui me distanciando cada vez mais, mas trabalhando muito com análise de dados, sempre muito com análise de dados. Eu acabei trabalhando em outras empresas e fui me planejando para chegar um momento da minha vida para pegar todo esse conhecimento de tecnologia e voltar para a agricultura, que era o sonho desde quando eu era criança. E foi o que só aconteceu. Me juntei com o meu sócio Renato Ferraz e em 2015 nós abrimos a Cycrop. A Cycrop é uma empresa que analisa dados de todos os tipos de fontes em 5 grandes fundamentos, 5 grandes raízes, que são climas, pragas e doenças, mercado, logística e manejo. Ela coleta tudo que é possível se coletar em tempo real, como se fosse um IBGE de agropecuário em tempo real. E daí ela com essas informações, ela responde para o produtor rural com previsões para que ele possa fazer melhor a produção, gerir melhor a produção dele, aproveitar melhor as janelas de plantio, de aplicação de defensivos e de colheita. E para os parceiros do agronegócio, os bancos, as seguradoras, os fornecedores de implementos e de insumos, nós fazemos análise de risco também baseados nesses dados que nós coletamos. Como é que vocês coletam esses dados? Olha, de diversas formas, né? Nós coletamos pela própria internet, por exemplo, todo tipo de dados de estações meteorológicas públicas na questão do clima, de imagens de satélite. Nós temos uma parceria com a Agência Espacial Europeia e nós coletamos dados de 3 satélites de uma constelação que se chama Copérnicos. Nós também coletamos dados de mercado, de diversas coisas, tanto coisas que estão na internet, até tweets, até coisas que alguém publica dizendo o seguinte: olha, essa safra está muito ruim porque eu estou com um problema XYZ. Nós analisamos esse tweet, batemos com dados de mercado, com dados meteorológicos e vemos se aquilo que era subjetivo pode ser objetivo e de fato tem valor aquela informação. Não, é curioso porque, por exemplo, eu dou risada agora toda manhã. Quando eu ligo lá o computador, até o Facebook me manda uma mensagem.
O Hash, aproveite que hoje o dia vai fazer Sim, sol. sim, sim, Não é isso? sim, exato. Não sei onde ele pega, mas enfim, Sim. ele pega. O fato é o seguinte, acho que existe uma questão que é o distanciamento do campo, né? Como nós ao longo da vida do homem, nós somos nos distanciando do campo e da natureza. Mas nós estamos no meio da atmosfera, e tudo que acontece na atmosfera, a gente chama que é efeito meteorológico. Então a gente está conectado com isso e às vezes acaba se esquecendo de como tudo isso é importante Está para a gente. conectado o tempo inteiro, né? Exato, Com o ar, com o exato. vento, com A a gente chuva. está nesse meio aqui. Agora, 2015, vocês foram feitos como é que chama aquilo? Incubadora, Uma aceleradora. incubadora de startups? Vocês Então, estão- na verdade, essa é a minha terceira startup. A segunda startup, eu comecei uma bem no boom da internet em 99, ela existe até hoje, é uma empresa que se consolidou, eu vendi minha parte. Depois a segunda foi aberta já no Vale do Silício, era uma com o dinheiro do fundo da Intel Capital. Foi lá nos Estados Unidos. E essa terceira agora nós abrimos aqui, mas já com essa experiência passada. Então, nós participamos de alguns processos. Um foi que nós somos uma das 15 empresas, de um total de quase 900, a serem residentes do campus do Google, que é um espaço de coworking do Que a Google. Google criou. E nós fomos uma das 15 empresas selecionadas para isso. Nós também passamos um tempo na Europa, num programa da Deloitte, e fomos acelerados lá. E participamos de diversos programas internacionais, tanto no Vale do Silício, ficamos um pequeno tempo lá no Google, na sede do Google em Mountain View, tudo para aprender mais como que a gente conseguia pegar tudo isso, que sempre foi claro, tem muito valor nos dados que vocês estão analisando, mas como eu transformo esse valor dos dados analisados em algo objetivo para o produtor rural, como de fato toda essa inteligência pode no dia a dia representar um ganho para o produtor rural. Era muito legal a nossa ideia, mas poxa vida, como que eu transformo tantas informações em coisas palpáveis, que de fato ajudam a vida do produtor? Você vai contar alguma coisa aqui. Sim. Só um detalhe aqui. Eu falei para ele que o programa ia ser Esta é Sua Vida, que eu não o conheci agora, né? Eu morei uma época em Palo Alto. Ah, que legal. Eu fiquei na Universidade de Stanford. Ah, que joia. E Palo Alto é onde tem a casa do Steve Jobs, que é Sim. um castelinho, parece um castelinho. Sim, Né? sim. Então era um vizinho, né? Mountain View é do lado. É do lado, é do lado. Tinha amigos, você estava ali no meio. O que para a Google te dar espaço, o que ela quer de você? Acho que essa questão dessa... Me fizeram Eu essa também não pergunta entendi ontem. o que é acelerar. O que é te acelerar? Tá, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, o que o Google quer, o que essas empresas querem? Essas empresas veem em pequenas startups uma velocidade de trabalho tão grande, de resolver problemas numa velocidade tão grande, que eles podem aprender com isso. Eles podem desenvolver melhores produtos com isso. E mais, eles sabem que esse mindset, o jeito nosso de pensar, é muito influenciado pela história deles. Então, nós também vamos ser quase que sempre clientes deles. Então, assim, se eles fomentam a nossa empresa quando crescer, se ela vier a crescer, eu não estou dando nenhuma fórmula de sucesso aqui, mas se ela vier a crescer, nós vamos continuar fiéis a eles. Eu acho que isso é o que as empresas estão interessante, entendeu? Eles estão fomentando o mercado deles de amanhã. Mas, ao mesmo tempo, não só o Google, como outras empresas, fazem um processo que se chama Corporate Venture. Elas começam a trazer para dentro delas startups, e as startups começam a gerar uma entropia, né, a borbulhar dentro das empresas e influenciar como essas empresas vão modificando seus negócios. Eu li alguma coisa sobre isso, exatamente o que você está dizendo, porque de repente a empresa fica tão interessante que ela incorpora, ela compra a tua empresa. Né? Exato. Isso acontece muito. Nesse mercado de startups, seja do agronegócio ou não, existe muito essa questão da comercialização de partes da empresa com opções de compra. Ela começa a fazer, vão fazer um estudo aqui e se der certo, dali 12 meses eu concretizo um pedaço da compra da sua empresa. Ele começa a namorar e você ganha também pela infraestrutura. A startup ganha por estar junto de alguém mais forte. E isso é a aceleração. Isso. A aceleração é o seguinte, é exatamente o que o termo diz. Em pouco tempo, a gente vai conseguir pisar no acelerador e aprender coisas que eu só ia aprender batendo a cabeça no mercado. Então eles começam a falar o seguinte, vou pôr esse cara aqui, ele vai ser seu mentor disso. Vou pôr esse fulano de tal, ele vai ser o seu guru disso. Quando você precisar vender
para esse tipo de produtor, eu tenho conhecido, as empresas vão trazendo os contatos dela e pondo direto você frente a frente para que e coisas que demorariam muito tempo. Então você é acelerado nesse tempo. Em pouco tempo você caminha muito. Ah, entendi. Nós já tem um intervalo, já voltamos já. Eu converso com o José D'Amico. D'Amico, se tivesse um D apóstrofo, era italiano, do amigo. Exatamente. A gente perdeu a família perdeu o apóstrofo quando os bisavós chegaram em São Paulo. Cantina, tinha uma cantina famosa, D'Amico Piolim. Sim. Exato, D'Amico Piolim. Você lembra disso? Você tem cabelo preto. Meu pai me conta. Ainda bem que Mas eu cheguei aí. Ainda bem que foi o pai. Se ele falasse avô, eu ia ficar deprimido o dia inteiro. Sim. O José D'Amico, da Cycrop. No segundo bloco a gente podia falar um pouco do teu cliente aí da cana, claro. que é um exemplo concreto, né? Sim. Então vamos lá, vamos ao intervalo e eu volto já com o José D'Amico. Até já. Ok, estamos de volta. Hoje a conversa é com o engenheiro de software. É o cara que faz software, cara. Esse pessoal, quando eles acertam, é como um foguete. José D'Amico. O José criou, ele e o Renato Ferraz, que está aqui acompanhando ele. É Ferraz, né? Ferraz, exato. Às vezes dá um branco. Eles criaram a Cycrop, é uma empresa que está juntando ciência com colheita. O nome é isso, Cycrop. No primeiro bloco, o D'Amico já contou como é que surgiu a empresa, como é que é. Essa é a terceira startup, o que é acelerar. Vocês estão alojados aqui no Google Brasil? Não, acabamos, era um período de 6 meses, né? São 6 meses. Mas vocês têm já um trabalho, já tem um resultado. Temos. Eu queria que você contasse o que é, onde é. Enfim. Sim. Nós acabamos de instalar um grupo Você não de... tinha trazido um negócio? Um grupo de estações meteorológicas que nós produzimos na China, certo? E nós instalamos elas no município de Morro Agudo, que atualmente é o maior produtor de cana do Brasil. Isso aqui é o vento que faz? Isso, esse daqui é a direção do vento, essa é a velocidade do vento. Aqui você tem um pluviômetro. Para armazenar água. Isso, aqui você tem índice ultravioleta, aqui você tem radiação solar, aqui onde está sua mão, pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar. Isso é uma estação agrometeorológica. Isso. Estação meteorológica. Bom, mas sim. Vai lá, conta, depois a gente A questão é o seguinte, a agricultura é um negócio a futuro. É um negócio a futuro. Desde que o homem decidiu parar de ser nômade e plantar alguma coisa, ele confia de que em algum tempo, certo, você vai ter uma resposta. Só que para essa resposta vir, ela precisa principalmente da influência do clima. Então, o agricultor, uma das principais ferramentas para ele é monitorar o clima, é saber o que vai acontecer. É assim que ele consegue tomar as decisões melhores para a colheita deles. Que tipo de decisão? Que dia que eu entro para plantar? Que dia que porque depois disso vai ter chuva suficiente para que a planta saia do estágio vegetativo e comece a crescer? Ou qual é o melhor momento para eu fazer a aplicação de defensivo? Vai estar muito vento? Porque se tiver muito vento, eu vou estar pulverizando para o vizinho. Exato. E na hora de colher, eu deixo ali com essa umidade, entro com a máquina, não entro. E o mercado, como é que está? Será que não é bom eu voltar, esperar e colho uma semana antes do teoricamente ideal, mas pego o mercado numa posição melhor? Tudo isso o clima pode ajudar para ele. E hoje a cobertura de estações meteorológicas no Brasil é muito pequena. Então o produtor, ele precisa investir meteorologia, nos próprios dados meteorológicos. E aí vem a ideia da estação meteorológica, que é muito legal trazer aqui. Mas se você não pega a estação meteorológica e os dados dela não sobem para um meteorologista, não adianta nada, você só vai ver o tempo, você só vai ver as informações meteorológicas do agora. A questão é saber o que vai acontecer. E para isso precisa de um trabalho sério de meteorologia. E a Cycrop tem uma parceria muito forte com a Climatempo. Então nós oferecemos o nosso plano clima, colocamos a estação para o produtor,
E os dados sobem da estação para a internet, e aí é um diferencial que eu vou dizer como isso acontece. E o Climatempo trabalha esses dados e devolve para o produtor uma previsão certificada para os próximos 15 dias. Isso significa que dia que vai chover, que dia que não vai chover, com certeza nos próximos 15 dias. A questão é que tem muita gente... Eu sempre achei que o Carlos Magno era meio mágico. Sabe? O Carlos Magno é mágico, e as pessoas... é mágico pela uma questão, pela visão dele de futuro. Olha lá, tá lá o teus... fazendo merchan aqui pro... Exato. Da Amico. Questão é custo. Estação meteorológica custa caro. Essa é a mais barata do mercado, sem sombra de dúvida. Segundo, toda estação meteorológica, se o dado não subir, não adianta nada. E todo mundo começa a falar de internet. Mas esquece, a gente anda 50 quilômetros desse ponto aqui, não tem mais internet. Não tem internet. Então essa é a única estação meteorológica aqui. Se você tiver internet, legal, o dado vai subir para a internet. Se não tiver, o senhor chega com o seu celular próximo do receptor dela, não dela, ela pode ficar numa situação a 50 metros daqui, ela tem um pequeno receptor de rádio, transmite via rádio para ela, e você vai nesse receptor, coleta os dados e você anda. E provavelmente daqui 2 dias você está com acesso à internet. E daí esses dados sobem da internet, sobem para a internet, pelo seu celular. A previsão é feita pelo senhor, então não importa se você tem acesso à internet na fazenda ou não. Eu vou te corrigir. Eu moro a 26 quilômetros daqui, num sítiozinho. Sim. Não tem internet. É muito difícil. Imagino Mato Grosso. Exato. É muito Pará. difícil porque, assim, é uma questão de mercado, é uma questão, aliás, econômica, né? Como que uma empresa vai colocar uma estação, vai colocar uma antena de celular se você não tem pessoas, massa de usuários suficiente para pagar? Densidade, o problema é densidade. Exato. E daí você tem algumas soluções que estão caminhando muito bem, que são a internet via satélite. E isso vai ser uma revolução, está sendo uma revolução já no Brasil. Mas, de fato, hoje o produtor precisa de uma solução. E a gente vem oferecer essa solução. Em Morro Agudo, a questão... Agora você vai contar o Morro Agudo depois do intervalo. Tá bom. É o último bloco já. Tá né, bom. cara? Gente, isso aqui é uma estação meteorológica aqui. Esse aqui tem o selo da Cycrop, é uma folha de vegetal verde com... Os raminhos são brancos, as nervuras. Como isso se aqui... fosse circuito integrado. Ah, isso aqui que você instalou lá na usina que você vai falar. Gente, eu converso com o José D'Amico no último bloco, que é daqui a pouco, ele vai contar onde ele instalou essa coisa para meteorologia aqui, essa estação. Até já. Bom, eu estou conversando hoje com o José D'Amico, ele é da Cycrop, uma empresa de tecnologia. Eu estou aqui segurando uma estação meteorológica, que é o assunto que ele vai falar agora. Eles instalaram uma propriedade de cana. Isso. É isso? Na verdade, é o primeiro município brasileiro que conta com uma rede privada de estações meteorológicas para monitorar o clima para os seus produtores, numa iniciativa dos produtores com o Sindicato Rural de Morro Agudo. Isso é único no Brasil. Morro Agudo é São Paulo. São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Isso aí vocês que montaram. Isso. É interessante que o sindicato com os produtores entenderam que precisavam monitorar melhor o clima. Isso é fantástico, o próprio produtor querer ver isso. Daí nós conversamos e fizemos essa parceria que une o Climatempo, que é única. E nós começamos a instalar as estações, primeiramente num lote de 5 estações, cada estação monitorando um espaço de 2.500 hectares, cobrindo todo o município, de forma que o município vai ter agora um monitoramento climático hiperlocal. Quer dizer, não é da grande região, é para eles, do regime de chuva deles, da radiação solar que acontece localmente na região deles. Lá o que tem? Cana e o que Cana. mais? Só cana? Cana, basicamente cana. Muita cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar você tem diversos cortes, né? 5 cortes, e você colhe todo ano. Tem cana de ano e meio, tem reforma de canavial, sempre tem. E você tem que entrar com as máquinas pé de ferro, né? Ela tem que entrar ali e tem os caminhos de transbordo, e se chove demais, você tem que parar um pouco, você não pode chegar e entrar ali. Mas depois de quanto tempo você entra para
para que não haja muita compactação de solo? Ou, se vai chover durante tanto tempo, será que eu não uso esse tempo para fazer a manutenção das minhas máquinas? Todo esse tipo, mesmo o próprio plantio, qual é o melhor momento de eu entrar com a máquina para o plantio? Por isso que monitoramento meteorológico gestão, na verdade. é gestão. Né? Gente, ó, eu vou só repetir rapidinho. O D'Amico aqui, junto com o Renato, no município inteiro de Morro Agudo, O município inteiro. eles implantaram esse equipamento aqui, que é uma estação Sim. agrometeorológica. Os dados ficam armazenados aqui, aí você pode pegar por um rádio, né, Pelo celular. Isso vai para a nuvem, digamos assim. Exato. Vai para o Climatempo, que vocês conhecem o Carlos Magno, que eu entrevistava muito ele agora, que ele não gosta mais da entrevista. E ele te dá um relatório de 15 dias do que vai acontecer, é isso? Do que vai acontecer. E não só esse relatório, isso vai somando com os dados históricos dos últimos 30 anos. Então você começa a ver como Ribeirão Preto para Morro Agudo, Franca, que tem diferenças. E o produtor vai conseguindo, através dessas diferenças, fazer um trato cultural melhor e que vai trazer maior produtividade para ele. E além da produtividade, talvez melhor que a produtividade, vai fazer ele perder menos dinheiro. Perder menos dinheiro, acho que esse é um ponto. E em 2 dias, a gente cobriu o município todo. Em 2 dias, claro, com a ajuda dos produtores, os produtores fizeram um acordo de ceder pequenos espaços nas propriedades dele e nós, em 2 dias, monitoramos. Espaço para pôr isso aqui. Sim. Quanto tempo está instalado lá? A gente instalou há 2 semanas atrás. E já está funcionando? Já, não, desde inicialmente está funcionando. Daí existe toda uma conversa que nós fazemos para o produtor se adaptar melhor com a tecnologia. Não que ele não seja adaptado, é simplesmente porque isso realmente é novo. Então, alguns produtores preferem acessar os dados pelo celular, outros produtores pelo nosso dashboard, que é um site ali. Alguns preferem acessar com e-mail e senha, outros querem acessar, eu não guardo muito meu e-mail, quero acessar pelo meu CPF e senha. Então, existe também essa conversação de mostrar os dados, porque isso daqui não é um brinquedo, né? Ele precisa ver o valor disso e ele não tem muito tempo, ele precisa olhar e entender o que vai acontecer. Então nós criamos uma página que forma um relatório com os dados que vem da Climatempo. Tá, se ele não... Entendi. Facilitando a vida. Facilitando a vida. Se ele não quiser olhar, pegar, vocês têm o relatório. Tem alertas também, ele pode receber um e-mail, um SMS com uma mensagem, ele pode configurar esses alertas da maneira que ele quiser. E nós cruzamos esses dados já com todas as estações públicas do INMET. Então, nós agregamos as informações, a estação privada com o que você já tem de imagem de satélite e estação pública. Você sabe que na cana, especificamente em São Paulo, da queima da cana, criou-se um problemão enorme, porque hoje, como são máquinas que cortam, corta a cana em tolete, você não pode cortar com chuva, não pode deixar aquilo. Então isso aqui ganha uma importância fundamental. Perdão. Sem dúvida. E é um exemplo, eu acho que também, de como os agricultores, junto com o sindicato, por si só, tomaram as decisões e foram lá e fizeram. Super entendeu? Legal. D'Amico, e agora? O que vem pela frente aí? Como eu disse, nós temos 5 fundamentos. Nós estamos falando do clima aqui, né? A ideia é que você cruze todas as coisas. Uma coisa que nós percebemos, e aí o Google nos ajudou, falou, olha, sai daqui, sai de Mountain View, põe o pé no chão, suja bastante o pé e fica com o produtor. Nós percebemos que o produtor ainda tem problemas na gestão financeira dele. Então, só que não adianta só atacar a gestão financeira. Então, quando nós começamos a atacar a gestão financeira do produtor, com o que está acontecendo no clima, com os tratos culturais, ele pode ter mais redução de custo ainda. Então, quando eu falo do nosso dashboard e falo da questão climática, o produtor também já está ganhando um sistema extremamente simples de gestão da fazenda dele, ligado com a gestão das atividades. A ideia nossa para o produtor rural é que ele gaste menos e perca menos dinheiro. Se ele gastar menos, ele ganha mais. Exato. Você podia fazer um marketing reverso. Sim, sim. Tua ideia é que ele ganhe mais, fazer uma administração melhor. É porque, eu digo isso porque muito se fala de aumentar a produtividade, mas tem muita perda. E aumentar a produtividade também está muito ligado com aumentar a área, né? E às vezes você não tem mais como aumentar a área, mas tem como diminuir as perdas que você está tendo.
Os riscos, enfim. Quanto tempo nós temos? 1 minuto, é isso? Deve ser, é 1 minuto. Bom, então não vou te perguntar nada, porque 1 minuto é muito curto. Se alguém quiser entrar em contato com vocês, tem um jeito, um e-mail, um site? É o Sycrop.com para entender a empresa como um todo. Se for um produtor que quer já de cara entender como isso funciona, entrar em contato com a gente, agroassiste.com.br. Agroassiste.com.br. Isso, É exato. o e-mail. E Sycrop é, É o nome da... SCICROP. Sai de ciência, tá aqui, e crop de crop. Ou tá lá? Mostra lá? Ali, naquela câmera. Ele mostra aí, ó. Na câmera 3. Bom, ô D'Amico, muito obrigado. Eu que quero agradeço. conversar mais com você, porque quero entender um pouco mais dessa... Fique à vontade, a gente agradece A gente a conversa oportunidade. hoje, você vai passear, mas você mora em São Paulo. Moramos em São Paulo. Então tá bom. Muito obrigado pela... Eu que agradeço a Toma a oportunidade. tua estação Tá meteorológica. ok. Bom, gente, é isso. De segunda a sexta, no Mercado Futuro no ar. Até amanhã. Obrigado pela atenção, pela audiência. Até lá.